Bom, hoje nós temos aqui a aula 4, que vai ser trabalhada amanhã, 30/4/2020, segunda série do ensino médio, matemática básica. Nessa aula nós vamos trabalhar a correção da lista de exercícios referente à aula 3, que é a trigonometria no triângulo retângulo. As razões trigonométricas no triângulo retângulo. Atividade 1, observa o triângulo retângulo a seguir. Então, nós temos um triângulo. Para ser retângulo, nós sabemos que tem que ter um ângulo de 90 graus. Os dois lados que formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, nós temos o x que é cateto e o y que é cateto também. Já o lado maior do triângulo retângulo, que está sempre oposto ao ângulo de 90 graus, é o que nós chamamos de hipotenusa. A alternativa pede, a questão pede para colocar V para verdadeiro e E para falso. Aqui nas alternativas nós temos seno de alfa e seno de beta, para colocar verdadeiro ou falso. O seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de beta também é cateto oposto sobre hipotenusa. O ângulo alfa está aqui embaixo. Então, o oposto a alfa é x e a hipotenusa é z. Então, logo nós temos que o seno de alfa é x sobre z. O seno de beta, o beta está lá em cima, é cateto oposto sobre hipotenusa também. Então, o seno de beta vai ser igual a y sobre z. Então, olhando as alternativas, o seno de alfa está falando que é y sobre x. O seno de alfa é x sobre z, então é falso. O seno de alfa está falando que é x sobre z. Seno de alfa, x sobre z, verdadeiro. O seno de beta está falando que é z sobre y. Na verdade, seno de beta é y sobre z, então falso. Na letra D, seno de beta e y sobre z. Seno de beta e y sobre z, verdadeiro. A questão 2, atividade 2, considera o triângulo a seguir. Então, aqui nós temos os dois lados que faz o ângulo de 90 graus, que são catetos. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é o que nós chamamos de hipotenusa. Foi dado o ângulo alfa, o ângulo beta. Os catetos. Então, nós temos um cateto que mede 9, o outro mede 12 e a hipotenusa mede 15. Pediu para escrever as seguintes relações. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. O alfa está aqui embaixo. O cateto oposto é 9, a hipotenusa é 15. Então, logo, o seno de alfa é 9 sobre 15, que dá para simplificar por 3. Então, 9 por 3 dá 3 e 15 por 3 dá 5. Então, logo, nós temos que o seno de alfa é igual a 3 quintos. O seno de beta, ou de alfa, repetiu, né? É 3 quintos. Já está calculado aí em cima, não há necessidade de calcular novamente. O cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é 9 e a hipotenusa é 15. Então, nós temos que o cosseno de beta é 9 sobre 15, que dá para simplificar por 3. Então, o cosseno de beta vai ser igual a 9 por 3 dá 3 e 15 por 3 dá 5. Logo, nós temos que o cosseno de beta é igual a 3 quintos. Repetiu o cosseno de beta, 3 quintos. Na atividade 3, observa o triângulo a seguir. Temos mais uma vez um triângulo retângulo. Os catetos foi representado por K e por G, e a hipotenusa por H. Então, nós temos o ângulo alfa e o ângulo beta. A razão cosseno de alfa é... Nós sabemos que cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser igual. O alfa está lá em cima, o cateto adjacente é K e a hipotenusa é H. Então, o cosseno de alfa é igual a K sobre H. Alternativa correta, letra B. Na atividade 4, observa o triângulo a seguir. É um triângulo retângulo, tem os dois catetos, o valor do primeiro cateto 14, o segundo cateto 48 e a hipotenusa 50. Marca um X, que é a razão
48 sobre 50 refere-se. Então, nós calculamos todas. O cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, beta, o cateto adjacente é 48 e a hipotenusa é 50. Então, o cosseno de beta, 48 sobre 50. A tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de beta, cateto oposto, 14. Cateto adjacente, 48. Então, a tangente de beta deu 14 sobre 48. O seno de alfa, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ficar 48 sobre 50. Seno de alfa, 48 sobre 50. O seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, cateto oposto, que é 14, sobre hipotenusa, que é 50. Então, seno de beta, 14 sobre 50. A tangente de alfa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de alfa, cateto oposto, é 48. E o adjacente é 14, 48 sobre 14. O cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente alfa é 14 e a hipotenusa é 50. Lembrando que cateto oposto é o que está de frente do ângulo. Adjacente é o que está junto do ângulo. Então, observando o ângulo beta, por exemplo, o 48 é adjacente e o 14 é oposto. Quando nós olhamos o ângulo alfa, o adjacente é 14 e o oposto é 48. E o lado maior do triângulo, está sempre oposto ao ângulo de 90 graus, é o que nós chamamos de hipotenusa. Atividade 5. Observa o triângulo a seguir. A tangente de beta é representada pela razão. Tangente de beta igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de beta, cateto oposto é B e o adjacente é C. Então, logo a tangente de beta, B sobre C.